Então, chegou, Ricardo Voltolini! Conseguimos, Você pensa que você mudar o mundo, né, fazer um choque de realidade, né, na humanidade para que a gente passe a viver de forma mais sustentável, enfim, é um desafio fácil? É difícil desde o começo, rapaz. Tem que combinar com o Instagram também, se a gente quiser mudar o mundo. Exatamente. Olha só, eu acho, aconteceu comigo em uma das versões do Bora Almoçar, apenas uma, foi na versão número 4, e a gente conversando ali pelo WhatsApp, tentando entender o que estava acontecendo, o Rodrigo Neves, que é o atual presidente da ABRAD de São Paulo, Associação das Agências Digitais, ele disse, olha, eu acabei de comprar um celular novo e estou acessando nele. Falei, será que tem um probleminha de configuração? Aí ele pegou um celular lá de alguém da equipe dele, e falou, bem, me empresta aí, porque eu estou numa live aqui e não consigo entrar. E deu certo com o celular do amigo. Mas deu certo. Aí entramos de alguma maneira. Deu certo. Desculpa o atraso aí, né? Desculpa o atraso aí para aqueles que já estão esperando. Olha que o pessoal está interessado no tema, viu? Está interessado em ouvir você falar. Você que está acostumado aí com audiências boas e qualificadas, né, Ricardo? Eu sei porque eu já assisti várias apresentações suas, inclusive os eventos que a Ideia Sustentável, que a plataforma Liderança com Valores promove. Recentemente teve um evento que você faz todo ano, que é o CEO com Propósito. Sim, que o ano passado foi no Teatro da FAAP, eu estava lá te acompanhando, te prestigiando. Esse ano foi online e funcionou muito bem também, enfim, já em função da pandemia. Foi um mês atrás, não é isso, Ricardo? Foi em maio, já está indo para 2 meses, 2 meses e um pouquinho, né? Foi bom, foi uma experiência nova, a gente nunca tinha feito no meio da pandemia. Mas funcionou. A gente conseguiu reunir um número maior de pessoas por conta do virtual. Tivemos mais de 1.500 pessoas participando ao longo das 2 horas de cada painel. Foram 4 painéis. Então foi bom, foi legal. Foi uma experiência diferente que mostra uma nova possibilidade. Eu acho que, como a gente diz com relação a muitas coisas nesse tempo de pandemia, né? Que ao vivo, o contato pessoal não é substituível, né? Eu te diria isso, eu adorei a versão do CEO com Propósito. Vocês funcionou muito bem, os convidados, enfim, sensacionais, né? Mais uma vez a gente estava com a presença do CEO da Ambev, né? O Gereissati. Enfim, mais um monte de gente interessante. É claro que a gente fica com a gente gosta do contato pessoal, né? Um auditório com gente que você conversa do lado, interage, com aquelas coisas, com a interação normal até, pela reação da plateia, com os expositores. E aí tem aquela coisa que é o improviso, é o que surge na hora, enfim. É claro que a gente perde um pouco, né? Esse contato humano não tem como, né? Não é igual. Mas foi dentro do que é possível, foi sensacional. Eu gostei muito. Eu acho que sim, a gente perdeu especialmente aquela atmosfera mais emocional que o evento tem, né? Porque como a proposta da plataforma é o líder contar a história por ele mesmo, sem artifícios, sem discursos, sem papel, sem PowerPoint, normalmente os nossos eventos são vistos como eventos emocionais. As pessoas costumam chorar, se emocionar, costumam procurar os presidentes ao final do evento no palco, abraçar, pegar autógrafo, conversar. E ali a gente não teve isso, né? Mas, enfim, são contingências do tempo de reclusão, de confinamento que a gente está vivendo. É isso aí. Mas, olha, eu vou te falar, nem tudo são notícias ruins, né? Eu estava pensando, Ricardo, depois que a gente combinou aqui esse nosso bate-papo, esse nosso Bora Almoçar, e mais precisamente depois desse sábado, que você não é verde à toa, né? Você é um cara tão dedicado às causas ambientais, à sustentabilidade, mas você é verde desde criancinha, Ricardo.
É verdade. E o seu time ganhou, finalmente ganhou do meu nesse final de semana. Eu sou verde antes de verde ser o símbolo da luta ativista ecológica. Eu sou verde. Mas assim, veja como é difícil para alguém não se apaixonar por um time de futebol quando você, com 8 anos, começa. O primeiro time que você se lembra é Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Leivinha, Ademir da Guia, César Maluco, Edu Bala e Ney. É um time importante, né? Então eu passei a gostar de futebol. Eu não lembro desse time, viu? Jogava no Brasil ou era em Portugal? Vocês perderam algumas vezes desse time, inclusive, até em finais. Não, realmente. É um tempo que eu prefiro não lembrar. O Corinthians, ele foi campeão brasileiro pela primeira vez em 90. Um campeonato que existe desde 70. O Palmeiras já tinha sido várias vezes. Inclusive bicampeão em 7-2, 7-3, se não me engano, né? Exatamente, Mas o Corinthians, depois de 90, começou a ganhar. Agora a gente já é heptacampeão brasileiro, né? Mas realmente, naquela época, a gente era muito mais sofredor do que qualquer coisa. Mas é incrível, né? Como apesar da pandemia, apesar do futebol estar em baixa, as pessoas estão preocupadas com o vírus, apesar de não ter torcida, apesar de tudo, ainda a gente não perde essa emoção, né, de uma nova final, né? Então foi impossível deixar de lembrar daquela cena do filme do Hugo Giorgetti, em que o Lima Duarte faz o personagem do treinador do Palmeiras, e ele está muito preocupado porque o principal atacante do Palmeiras está de olho numa mulher no hotel, e ele fica cercando para não deixar que o atacante vá até uma noite com a moça, porque ele sabe que no dia seguinte tem um clássico, né? Então ele procura, tal, e o cara, com a ajuda de um amigo, provoca uma armadilha e consome a noite de amor que ele queria, mas não sem antes o Lima Duarte bater na porta da Marisa Hort, que é a personagem, e dizer: minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Se a senhora soubesse... É muito divertido. Olha, eu vou te falar, o Palmeiras e Corinthians já rendeu, Palmeiras e Corinthians rende obras artísticas aí, não só no cinema, né? Mas também no cinema, assim como o Casamento de Romeu e Julieta, é isso? Aquele também é um filme brasileiro, né? Sensacional, de uma mulher que é palmeirense com um homem que é corintiano. Então é muito divertido. Exato. Que é o Marco Rica, né? Exatamente. Isso, que o Marco Rica, na vida real, é palmeirense. Que o ator Marco Rica, ele é palmeirense roxo. Isso, mas exatamente. Ele fez papel de corintiano roxo no filme. E a atriz é a Luana Piovani, que faz a moça palmeirense. É um filme muito divertido, é um filme de sessão da tarde, mas muito divertido, que trata dessa rivalidade histórica, né, de mais de 100 anos desses dois times, né? É verdade. Olha, eu vou te falar que assim, que na família da... Eu não vou ficar muito tempo no assunto futebol, não, que a gente tem muita coisa séria, mais séria, né? Futebol é sério, mas coisa mais séria ainda para falar. Mas eu lembro que esse um tio da minha esposa, uma família 80% de corintianos, né? Mas ele falava assim, inclusive meu sogro também, né? Já falecido, corintiano também. Ele falava que eles iam no estádio, as torcidas ficavam misturadas, né? Era do tempo, as torcidas não eram separadas. Então você estava na arquibancada numa final Corinthians e Palmeiras, você ia junto com o teu amigo palmeirense, a gente poderia ir junto, Ricardo. Sim. É uma pena que esses tempos, né, nesse sentido, uma pena. A gente já não... Infelizmente acabou. Nos últimos anos a gente tem, aqui em São Paulo, os clássicos tem só uma torcida. É uma pena, mas enfim, eu consigo entender o que levou as autoridades públicas a isso, né? Infelizmente. Clássicos tinham só uma torcida, né? Porque agora nenhuma torcida tem, então a gente está piorando. Mas... É verdade. A gente estava com uma torcida, agora a gente tem um barulho do... É o DJ, né, que faz a torcida agora. Exatamente. Aliás, uma figura importantíssima hoje nos estádios, né? DJ, que antes não existia. Mas, Ricardo, falando de coisa séria, a gente vive um momento
de crise global, né? Crise sanitária, que acaba acarretando uma crise econômica, que acaba acarretando uma crise social, enfim, principalmente em países do terceiro mundo como o nosso, né? Em que a fome é uma questão séria, o ficar em casa é um desafio muito maior do que o desafio do tédio, né? Que é o desafio que nós, né, privilegiados, vivemos nessa pandemia. Mas isso a gente está falando do panorama de 2020. Você, no campo pessoal, já viveu uma crise na sua saúde, que graças a Deus você superou, no segundo semestre, né, no final do ano passado. Então, você já vinha nesse processo. Quer dizer, na cultura chinesa existe até aquele ideograma que significa oportunidade, né, em mandarim, que é o mesmo ideograma que significa risco crise. E oportunidade. Exatamente, ou seja, tem sempre muito aprendizado na crise, né? Eu peguei da crise geral, a crise que todos vivemos, uma crise sua que já veio um pouco antes, e a gente estava até conversando, né, esses dias, a gente bateu um papo por telefone e falou sobre a impermanência, sobre a importância da gente viver intensamente o aqui e agora. Eu queria saber, assim, te abrir de uma forma, uma pergunta bem aberta mesmo, para que você fale para a gente aí, né, divida com a gente, o que são esses aprendizados do Ricardo Voltolini com essa crise toda, enfim, com essas crises todas? Aquilo que eu te falei, eu acho que eu comecei esse processo de aprendizagem no ano passado, quando eu tive um diagnóstico de câncer de bexiga. E, felizmente, um câncer bastante em estágio inicial, bastante tratável, né? Com um prognóstico bom. Mas eu acho que a ideia de você se deparar com a noção da mortalidade, né? Para alguém como eu, que vem de uma carreira longa, com muita energia, muito trabalho, muita vitalidade, muita disposição, aquele é o momento de você parar e refletir sobre o que realmente faz sentido e importa, porque a noção de mortalidade, quando você se depara com ela, ela coloca muito claramente a limitação de tempo, né? É impossível você deixar de pensar quanto tempo a mais você terá de vida e o que importa fazer nesse tempo a mais, né? É um pouco a noção de... Há vários filmes na indústria do cinema que tratam dessa questão. Quando alguém descobre que tem menos tempo para viver, como ele se dedica a viver. É óbvio que muda muito, para cada um é uma experiência, óbvio, mas eu acho que ali eu comecei o meu primeiro processo de olhar para o que era essencial e algumas coisas já me saltaram aos olhos naquele momento. Então, a primeira coisa importante foi o desafio profissional está ganho, tá vencido, né? Aos 55 anos, eu tenho uma vida confortável, trabalhei para chegar até aqui, ok, mas ainda há um legado para deixar e eu tenho muita energia para deixar esse legado. Eu tenho muita vontade de fazer isso acontecer. O legado tem a ver com aquele trabalho que me acompanha a minha vida inteira, que é um trabalho de pregação, né? Basicamente, um trabalho focado em desenvolver a ideia da sustentabilidade como uma maneira de pensar e fazer negócios e promover um novo tipo de liderança mais ética, mais transparente, mais íntegra, mais responsável, mais cuidadosa em relação ao outro e ao meio ambiente. Essa tem sido a minha bandeira nos últimos anos como profissional, né? Eu tenho escrito livros, eu tenho desenvolvido a plataforma Liderança com Valores, entrevistado CEOs, tentando encontrar o que seria a essência desta liderança do século XXI, mais orientada por valores. Então, naquele momento, para mim ficou muito claro que eu tinha duas grandes áreas da vida a tratar, ou a priorizar. A primeira, as minhas relações pessoais e afetivas, todas. Amigos, família, pessoas do entorno, né? Muitos amigos novos que eu fui fazendo ao longo da carreira, e eu descobri que era um momento de
cultivar esses amigos, né? Tê-los mais próximo, usufruir um pouco mais da vida, né? Dos momentos de conversa jogada fora, de filosofia de botequim, né? Momentos agradáveis da vida. E a outra área era o legado, fortalecer este legado da sustentabilidade e da liderança com valores. E aí a pandemia, eu acho que ela fecha, né? Porque você ainda está no meio de um processo de reflexão, e aí você se depara com uma situação em que você e todo o mundo estão no mesmo estágio de vulnerabilidade, em que você não pode sair da sua casa sob ameaça de contrair uma doença letal, né? Parece até um filme de ficção. Então você tem que ficar recluso na sua casa. Num primeiro momento, você imagina para todo mundo que está nos ouvindo aqui, é um choque, né? Você imagina, empresa, 25 anos trabalhando todo dia, de repente, eu não posso sair da minha casa, contratos começam a ser cancelados, né? Você tem funcionários teus, colaboradores teus, você tem que repensar a vida, né? Tem que pensar como é que você vai funcionar sem poder estar ali na ativa, né? Na luta, na rinha, na briga. Da sua casa, de um computador, olhando o mundo virtualmente, você tem que parar, refletir e pensar. Então, acho que a pandemia, ela fortaleceu várias das minhas reflexões. Principalmente a maior de todas, né? As duas áreas seguiram sendo realmente as áreas da vida nas quais eu quero mergulhar. E ao longo do caminho, eu fui conhecendo pessoas novas, eu fui trabalhando com causas novas, com ideias novas, que trouxeram uma vitalidade nova para aquela vida profissional. No momento, inclusive, a gente estava conversando isso, momento único, que eu diria quase de semi-encantamento, né? É quase mágico. Que assim, de repente, ao final, não sei se estamos no final, acho que é mais a minha esperança do que a minha fé, do que a ciência. Mas caminhando para o final da pandemia, a gente descobre que aquele tema no qual a gente trabalhou uma vida inteira passa a ter importância, né? Então, assim, é muito interessante porque com isso vem reconhecimento, novos trabalhos, novos desafios, e assim a vida segue. Meu amigo, realmente muitos desafios e maiores desafios, né? E aí que estão exigindo de todos nós uma flexibilidade, uma criatividade, uma vontade, uma energia para desenharmos, né, e colocarmos em prática a nossa própria reinvenção, né? Enfim, você com certeza, né, deve estar pensando muito aí, como todos nós, né? Quem é esse novo Ricardo, 55 anos, e quem é essa nova ideia sustentável, 26 anos, que nascem a partir desse momento, né? Desse divisor de águas aí, que realmente a gente nunca vai esquecer, quem está vivo agora nunca esquecerá, que está sendo essa pandemia, né? O que você vislumbra aí como reinvenção? O que você... quais são as reinvenções da ideia sustentável do Ricardo? Legal essa pergunta, Álvaro, porque é uma pergunta, assim, eu trabalho muito essa questão da reinvenção numa das minhas atividades profissionais, que é de mentorar, né? Então, eu sou mentor de profissionais que querem trabalhar com sustentabilidade e liderança com valores. Para a minha vida, pessoalmente, a reinvenção sempre fez parte, ela sempre foi o meu cotidiano, né? Eu sou empreendedor há 25 anos, e já era antes, né? Já tinha tido empresa antes de ter a ideia sustentável. Então a minha vida sempre foi marcada por identificação com causas. Então, para mim, trabalho é causa e causa é trabalho, eu não consigo separar, né? E a reinvenção, para mim, ela precisa ser um processo permanente. Todo profissional, todo, não só eu, nem só você, e nem um profissional que está numa área
cuja dinâmica tecnológica avance rapidamente, todo profissional precisa se reinventar periodicamente. Só não se reinventa aquele que trabalha no cartório, que é um profissional assim, me perdoem os que trabalham em cartório, enfim, pode ser que você que trabalha em cartório consiga ver nesse trabalho uma razão de vida. Eu uso o exemplo do cartório apenas para dizer, não conseguiria jamais trabalhar em algo que todo dia é a mesma coisa, todo dia pressupõe que o meu trabalho seja não pensar, não agir, não criar, não elaborar, não ler, não estudar, não desenvolver. Eu não conseguiria. Então, eu acho que quando a gente chega neste momento da pandemia, a reinvenção vem à medida em que ela te diz assim, olha só, o cenário está dizendo que neste momento, cenário, e eu sou um profissional tem uma mistura muito grande de racional com emocional. Eu sou extremamente intuitivo, mas a minha intuição funciona melhor quando eu tenho números, estudos, dados. Né? Os dados estão mostrando que, neste momento, sustentabilidade está em alta. Cada vez mais empresas querendo botar na estratégia, cada vez mais líderes preocupados, líderes empresariais globais preocupados com uma economia verde depois da pandemia, líderes brasileiros, pela primeira vez, eu nunca tinha visto isso no Brasil, líderes brasileiros se juntando para discutir com o ministro futuro da Amazônia. É tudo muito novo, ok? Tudo extremamente novo. E esse cenário novo, ele fortalece exatamente aquilo que você fez a sua vida inteira. Né? Diga. Não, desculpa, pode concluir. Não, ele fortalece aquilo que você fez a tua vida inteira. Então, quando você olha para isso, fica impossível não se reenergizar, né? Então a gente está trabalhando muito aqui no meio da pandemia, 11 horas por dia, 10 horas por dia, com os novos trabalhos chegando, mas com um entusiasmo que lembro de um iniciante. Por quê? Porque a gente preparou essa reinvenção e consolidou no meio da pandemia. Então, a reinvenção tem a ver com as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida profissional, agora estão fazendo mais sentido do que já fizeram em qualquer outro momento. Entendeu? Teve momentos da minha vida profissional que eu era um pregador no deserto. Você imagina? Eu comecei a discutir sustentabilidade 20 anos atrás, 22. Não tinha gente no Brasil, tinha 2, 3 empresas, Natura, Banco Real, Natura, Banco Real. Eram os nossos primeiros clientes e não havia ninguém mais interessado nesse tema. E a gente, consultor de sustentabilidade, era visto como um poeta romântico, sonhador. Mas que idiotice é isso que você está dizendo? O que isso tem a ver com o negócio? Bicho grilo, né? Bicho grilo. Bicho grilo. Bicho grilo, abraçador de árvores. árvores. Quer viver lá na montanha, quer viver na natureza, vai lá, viver na montanha. Abraçador de árvores, o cara vem aqui pregar restrições para mim, quem é ele? Né? Não entende nada de negócio. E eu já mostrava, naquela época, que o trilho do negócio e da sustentabilidade eles corriam para convergir. Isso aconteceria em algum momento. Mas é um pouco a solidão. Uma vez eu vi essa expressão, eu gosto muito. É um pouco da ideia da solidão da vanguarda. O cara que puxa um cordão que vai à frente, normalmente ele é solitário. Porque ele está enxergando algo que a maioria ainda não viu. Né? E aqui eu não estou dizendo, não estou, na verdade, jogando autoelogio. É a minha natureza que me provoca a estudar, a pensar e a tentar olhar à frente. E eu tinha o gosto pelo tema, então eu juntei as duas coisas. Mas teve vários momentos dessa minha trajetória, acho que vale a pena, eu gosto muito de dividir fracasso também, porque senão fica parecendo que a gente é uma trajetória linear de sucesso, longe disso. Teve vários momentos dessa trajetória que eu pensei em parar. Né? Eu achei assim, cheguei à conclusão de que peraí, deve ser só eu que acredito nisso. Eu devo estar iludido
pelas minhas convicções, porque não é possível que ninguém ache isso importante. Teve momentos de fazer essa reflexão, né? Teve momentos de... Quando eu comecei a plataforma, né? E eu comecei a plataforma porque eu entendi que a melhor maneira de fazer a mudança no modelo de negócio é tendo líderes diferentes que pensam, que agem, que tomam decisões e acreditam em valores de sustentabilidade. Eu tinha em mente que eu encontraria muito facilmente essas pessoas. Não foi fácil. O meu primeiro livro, para chegar a 10 personagens, foi um parto. Meses pesquisando, levantando, e eu queria realmente ter líderes que fossem inspiradores. Outra coisa que eu contei recentemente num balanço que eu fiz, um texto que eu publiquei no meu blog, e que as pessoas... Eu recebi muito feedback sobre a coragem do texto. Na verdade, eu dizia, acho que não foi corajoso, não, foi catártico. Foi catarse. Foi terapêutico. Não é, é diferente de coragem, né? O terapêutico é aquela necessidade que você tem de pôr aquilo e dividir com as pessoas. Que tinha a ver com escolhas erradas que a gente fez ao longo do caminho da plataforma. Líderes errados, né? Então a gente não acerta sempre. Às vezes você, você estuda, você pesquisa, você avalia, você conversa, traz o líder para a plataforma e aí descobre, por exemplo, que o líder estava, sei lá, interessado em meia dúzia de pontinhos de reputação, né? Ter um texto num livro, ir ao palco para falar bonito, de valores. Aí quando você começa a olhar, fala, peraí, eu escolhi mesmo esse cara, tem certeza? Como é que eu cheguei a isso? Aí você reelabora o teu processo e vai melhorando, né? Claro, a gente vai melhorando. Mas veja, a gente não acerta sempre, né? Você está falando de... Claro. A gente está falando de uma coisa que essencialmente é virtuosa, mas o ser humano é virtude e vício, né? Então teve várias escolhas erradas, vários caminhos que a gente podia não ter seguido. Então, nesses últimos tempos, eu tenho procurado também, usando aquilo que eu prego em mentoria, que é dividir o fracasso para que outras pessoas que estão seguindo... Eu tenho 30 mil seguidores no LinkedIn, que me leem regularmente, né? Eu tenho 5 mil seguidores. Você é um deles e um super seguidor. Eu tenho pessoas que me leem no meu blog, enfim. As pessoas me leem, me acompanham. Elas precisam saber o que eu penso. Eu não posso esconder das pessoas. Se eu estou tratando com transparência, verdade, eu tenho que contar as verdades, por mais dolorosas que elas sejam. E é legal, porque eu tenho tido feedbacks muito legais, muito melhores do que os feedbacks que eu tive ao longo da minha vida. Feedbacks mais honestos, né? Que a pessoa vê honestidade naquela tua confissão, porque o texto é quase confessional, ela vê honestidade e diz assim, caramba, esse cara também erra, né? Esse cara não acertou todos os dias, ou esse cara não é só virtude, nenhum de nós é só virtude. É uma bobagem achar isso. Então, acho que essa reumanização do trabalho que eu realizo, eu tenho procurado fazer também como um espírito de troca, de compartilhamento. E também para as pessoas entenderem que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com determinados líderes que a gente escolhe como líderes, né? Às vezes a gente tem líderes que são chefes muito bem aparelhados do ponto de vista de comunicação, mas não tem aquilo na sua essência, entendeu? E eu busco, como eu trabalho com liderança, eu busco essência, eu busco verdade, eu busco convicção, não conveniência, não mentira, né? E entre os erros que eu cometi, alguns desses erros foram cometidos porque a gente analisou a empresa, viu que a empresa era interessante, tinha crença, tinha código de valores, mas o líder não estava sintonizado com aquilo. Ele olhou para aquela participação
de um modo muito pragmático e utilitarista, que infelizmente ainda é a maneira como muitos líderes pensam. Quais são os pontinhos de reputação que eu posso beliscar participando aqui, estando no palco, né? E aí tem um sujeito chamado Ricardo Voltolini, que é um especialista reconhecido e que me avaliza para que eu esteja aqui, né? Então sem dúvida é importante ter consciência disso. Então, não, assim, olha, estamos nos reinventando a cada dia. Sim, a todo momento, e se antes a gente tinha que se reinventar a cada 10 anos, depois passou a ser a cada 5, agora talvez seja todo ano, né? Daí vem o conceito do lifelong learning, né? A gente está aprendendo, e o mundo muda de forma cada vez mais vertiginosa, então a gente tem que se adaptar também de forma cada vez mais vertiginosa, né? Ô, Ricardo, eu estava pensando, enquanto você fazia essas últimas considerações, que tem aquele ditado popular que fala há males que vêm para bem, né? Eu acho que fica muito fácil, né, reconhecer quais são as boas coisas, né, que a gente está aprendendo com esses males, né, atuais, né? Esses males que a gente está vivendo, o mal da pandemia, o mal da crise econômica e social, enfim. As pessoas estão, pelo menos, sendo chacoalhadas. É claro que o processo de aprendizado não é assim, né? Não é de uma hora para outra, mas as pessoas estão sendo chacoalhadas pela necessidade de serem mais empáticas, né? Por uma noção mais clara, que para alguns é óbvio, mas para muitos nunca foi óbvio, de que somos todos um, né? Que o que acontece lá do outro lado do mundo, lá na China, pode impactar violentamente a minha vida particular. Que não adianta eu me isolar. Acabei de ler uma notícia, chegou aqui, uma notícia aparece no meu computador, né? A notícia do Globo, que a avó da Michele Bolsonaro, a sogra do Bolsonaro, faleceu aos 80 anos após um mês internada com Covid. Lamentável, triste, mas é isso. Ninguém está imune a isso. Né? Ninguém está imune a isso. Não adianta você achar que você é diferente e que está protegido porque você é melhor, ou, enfim, ou porque você praticou esportes quando era jovem. Não é assim. Né? A gente precisa acordar para isso. Ninguém é melhor do que ninguém. E aí, além da empatia, da ideia de colaboração, de construção coletiva de um futuro desejável, essa questão que você colocou muito bem agora, a questão da gente admitir mais a vulnerabilidade, a nossa vulnerabilidade, os nossos erros, reconhecer, né? Nos torna muito mais humanos e muito mais interessantes como seres humanos, né? Muito mais empáticos. Eu acho que o líder está aprendendo isso. E isso me traz a pergunta que eu queria trazer para você. Eu não quero colocar como uma sugestão, tá? Mas é uma coisa que me veio, já pensando aqui na nossa live, que, assim, a atuação, para que a sustentabilidade realmente seja bola da vez, como está se tornando, e você relatou isso agora também, para as empresas, para o mundo, o assunto não é um assunto só de bicho-grilos, de abraçadores de árvore, nem só, também um assunto de adolescentes como a Greta Thunberg, né? Isso já é fantástico, já é uma mudança fantástica no mundo, né? Uma grande líder, né, do movimento do enfrentamento às mudanças climáticas no mundo é uma menina de 16 anos e com síndrome de Asperger, né? Aquela forma leve de autismo. Enfim, é fantástico. Eu sou fã da Greta, como sou fã do Ricardo Voltolini também. Contando aqui um pouquinho, antes de fazer a pergunta, um pouquinho da minha aproximação com o Ricardo, eu sou um dos fundadores, né, da We Humans, uma agência de comunicação, né, comunicação publicitária, uma agência disruptiva em rede, né, e um dos produtos, desde que a gente montou, que a gente estava naquele processo de germinação da We Humans, um dos produtos que alguns dos sócios, e eu posso me colocar aí como um dos mais entusiastas, né, sempre quiseram trabalhar na rede, era a comunicação de causas, né? Aproximar essa linguagem de impacto, linguagem de levar a ação, linguagem de persuasão, de encantamento da publicidade, para as questões mais necessárias, mais urgentes
para a humanidade como um todo hoje em dia. Né? Questões sociais, questões ambientais, causas, né? Causas são movidas à paixão. E aí você falava de toda essa sua trajetória. A trajetória é uma trajetória de paixão. A paixão acorda mais cedo e vai dormir mais tarde. Né? A gente não trabalha porque a gente quer aparecer, porque a gente quer ganhar dinheiro. Isso tudo é importante também, né? Claro, isso é sobrevivência. Mas a gente trabalha porque o nosso coração nos chama a isso. Né? Então, assim, o trabalho e a resistência da ideia sustentável, eu tenho certeza que vem disso. Né? Nos momentos que você pensou em fechar, o teu coração batucava lá dentro e dizia, não, Ricardo, segura. Olha, eu sei que é verdade o que você está falando, Ricardo, porque eu venho tentando trabalhar com essa área e fazendo, né, umas primeiras incursões nessa área há pouco tempo, de menos de 5 anos para cá. Foi daí que eu comecei a ler pessoas como você e me aproximei de você. Né? E é difícil hoje ainda. Né? Imagina 26 anos atrás. Então, assim, nem se fala. Mas, enfim, você já é um cara reconhecido em sustentabilidade empresarial. A gente sabe que para que as marcas elas realmente comprem uma briga, tem, claro, eu acho que o processo de reinvenção, de transformação pessoal dos líderes e das empresas como organismo vivo também, mas tem também a pressão da opinião pública. Então, o ativismo da sociedade também leva as empresas a verem, precisamos olhar para isso também. Né? E tem uma terceira perna nesse tripé aí, que é a política, a participação política. Ricardo Boltolini já pensou em participar de forma mais ativamente política, mesmo política partidária, na questão da sustentabilidade? Não. Não, eu vou te dizer por quê. Eu nunca me vi com essa vocação para a política convencional, política partidária. Eu tive uma experiência profissional de trabalhar em poder público lá atrás. Foi uma experiência muito rica também, porque eu fui convidado numa primeira administração do PT em São Bernardo, que é o berço do PT, para gerenciar a recuperação de um parque chamado Cidade da Criança. E só topei porque aquilo para mim soou como uma causa. Foi uma experiência intensa e que quando terminou eu disse para mim mesmo, é a última, não haverá uma segunda. Porque ela consome muito, né? A política brasileira naquela época e hoje não é diferente, é uma política de um jogo subterrâneo que me desagrada, ou seja, não tem estômago para algumas discussões. Agora, eu me vejo como alguém que em algum momento poderá ajudar a compor um quadro técnico, ajudará a pensar uma política pública, a desenvolver projetos transformadores. Eu tenho um sonho para o Brasil, eu já coloquei isso em várias palestras, não é uma novidade, mas eu tenho um sonho para o Brasil, que é o Brasil ter um projeto de nação, e não um projeto político partidário. Eu não diria nem partidário, porque no Brasil nem a palavra partidário cabe. Político, né? Ideológico, que é o que acontece. Então, a gente vem de gestões muito ideológicas e a atual não é diferente. Ela apenas é uma ideologia contrária à ideologia anterior, mas a rigor, só para te dar um exemplo, a gente tem uma lei de resíduos sólidos que ainda não foi implantada efetivamente. Ela foi sancionada em 2010. Talvez nós sejamos um dos poucos países do globo a não ter uma política de resíduos sólidos devidamente implantada hoje. Né? Então, veja, por que isso acontece? Porque, do meu ponto de vista, os grandes temas de sustentabilidade, energias, solo, água, né? Mudanças climáticas, que é o vetor de tudo isso, né? Cuidado com a Amazônia, com as florestas, agora a gente está discutindo, não fazem parte de uma política de nação.
né? Uma vez conversando com um cara, um sueco, da Tetra Pak, ele me mostrou lá as florestas que eles têm e de onde vinha o papel para fabricar a embalagem longa-vida. E aí ele mostrou lá um terreno que eles tinham acabado de replantar. Eu falei, puxa, que interessante. Ele falou, o nosso pressuposto é o seguinte, quando a gente começa a plantar isso daqui, quem plantou está olhando 100 anos à frente. 100. Quem vai obter os benefícios desta floresta são as crianças que nascerem daqui a 100 anos. Esta é a nossa visão de país. Eu tenho que ter um compromisso com as próximas gerações. Então, meu sonho, né? E é um sonho, por que não político, né? No melhor sentido da palavra, talvez até ideológico, se acharem que defesa de meio ambiente é ideológica, eu penso que não, né? Acho que é a defesa da vida. Mas se for político ideológico, eu gostaria muito de trabalhar na construção de um projeto de nação cujas bases estejam integradas às noções e princípios de sustentabilidade, né? Nesse mundo, nesse país, eu acho que pode ser muito... Esse país certamente é o país em que a gente perceberá mais a interdependência no dia a dia. Interdependência foi um conceito que durante a pandemia veio à tona, né? É aquele conceito muito simples, ficou fácil de explicar. Antes era muito teórico, mas ficou fácil de explicar. É mais ou menos assim. Meu filho, você diz para o teu adolescente, você não pode sair à rua, porque ainda que você não sofra com a doença, não venha a ter a doença, ou não venha a morrer da doença, você será vetor deste vírus para uma pessoa que poderá morrer. Então, o seu ato de se proteger, de usar máscara, de limpar a mão com álcool gel, de evitar aglomeração, salva a vida do outro. Isto é interdependência. É entender que o que a gente faz impacta a vida do outro para o bem e para o mal. Então, eu acho que estamos se eu puder contribuir para isso, eu vou ficar feliz. Né? Oi? Não, e estamos inexoravelmente ligados um ao outro, interligados. Não tem como Vivemos escapar. Em né? rede, não tem como escapar. Não tem. Então, se não tem como escapar, vamos tentar entender o que o Edgar Morin vem dizendo nos últimos anos. Edgar Morin é seguramente o pensador humano vivo mais importante. Ele está com 98 anos. 98 anos de idade. E você sabe que assim, que você... Te agradeço por ter trazido o Edgar Morin, com quem você palestrou, deu aula junto, né? Até que você lembrava dessa passagem da sua vida. Tive essa alegria de dar aula no mesmo curso que Edgar Morin. Enfim. Olha mas só. eu era ali apenas o sujeito que ajoelhava e agradecia pela oportunidade. Mas o Edgar Morin diz uma coisa muito importante. Todos nós pertencemos à mesma espécie, que é a espécie humana. E todos nós somos irmãos planetários. Agora, recentemente com a pandemia, o Edgar Morin falou, esta é uma oportunidade importante que se coloca para a humanidade de praticar o gesto humano mais importante na visão dele, que é a solidariedade. É ser solidário com a dor do irmão que sofre. Né? Então, veja, eu estou falando, o Edgar Morin é ateu, ele não é religioso, mas ele também é alguém preocupado com a ideia de que acolhamos nesse momento o nosso irmão planetário que sofre, ou que está numa situação ainda mais vulnerável do que a nossa. Né? Porque nós aqui somos privilegiados, a gente tem casa para morar, conforto, né? Comida, mas há muitas famílias para as quais o confinamento é um inferno. Há muitas crianças hoje que não estão podendo estudar à distância porque não tem sinal de internet na sua casa. E o futuro dessas crianças também
está comprometido. Então, se a gente entender um pouco que todos estamos no mesmo barco, e a gente tentar juntos remar na mesma direção, sem criar divisões, eu acho que a gente consegue ser melhor como espécie. Ah, sem dúvida nenhuma. Não, você sabe que eu estava preparando uma pergunta aqui sobre o Edgar Morin mesmo para você. Porque há pouco tempo atrás eu li uma entrevista, a transcrição de uma entrevista do Edgar Morin na revista Fronteiras do Pensamento. Sim. Cujo título era As Certezas São uma Ilusão. Olha só, eu vou ler aqui um trechinho, né, dessa entrevista e vou pedir que você comente aí, enfim, a sua visão sobre isso que o Morin falou. Ele disse: é um erro achar que a ciência sabe de tudo e está imune a enganos, vieses e contradições. O episódio que estamos passando hoje pode ser o momento certo para conscientizar os cidadãos e pesquisadores da necessidade de entender que as teorias científicas não são absolutas, como os dogmas das religiões. Esse sim, não é absolutos. Mas biodegradáveis. Eu achei essa frase fantástica, né? As teorias científicas, assim como a natureza, são biodegradáveis, né? Elas estão em constante mutação, em constante evolução, em constante transformação. Né? A ciência não é estática, ela é um caminho, ela é uma estrada a perseguir, não é isso? O interessante eu gosto muito dessa passagem, e a gente usou uma passagem dessas no programa recente do Café Filosófico da TV Cultura que eu fiz, porque ela é muito provocativa. Aliás, gente, te peço aqui, um pequeno à parte. Quem não assistiu, assista o Café Filosófico com Ricardo Voltolini. É fácil você encontrar na internet. Foi muito legal esse programa. Aliás, o Café Filosófico é um programa fantástico e, mais uma vez, foi fantástico aí com a presença do Ricardo. O que me deixa mais orgulhoso ainda, quer dizer, o Ricardo, que estava lá no Café Filosófico, agora está no Bora Almoçar. Olha só, gente. Tomamos o café, agora vamos almoçar, né? Ou devia ser o contrário, mas enfim. Eu acho que aqui está ele. Opa, caímos, vamos lá. Caímos. Você sabe, eu não sei se você já tinha essa experiência, essa live do Instagram, ela dura 1 hora. Só que como a gente teve aquela dificuldade na entrada, né, com a conexão, eu perdi aqui a noção exata do tempo, né? E eu sabia que estava chegando perto do fim, mas de repente já apareceu, pum, já caiu. E aí a gente tem que realmente dar aquela, né, reconectar e voltar. Mas o pessoal voltou todo aqui com a gente, viu, Ricardo? Eu acho que legal. eles estavam gostando da conversa. Como é que você está de tempo? Você tem um pouco mais de disponibilidade? Então, eu tenho alguns minutos, porque depois eu tenho que almoçar e tenho uma reunião agora logo às 14 horas. Então, tenho um pouquinho de tempo, então, mas ainda temos. Então, vamos lá. Você diria que o quê? 10 minutos é um tempo razoável? Pode ser, dá tempo. Pode ser? Dá tempo. Pode, então perfeito. Perfeito. Você foi interrompido, mas não por mim dessa vez, pelo Instagram. Você quer concluir o que você tinha falado? Eu acho que eu estava falando da história das trevas, né? Então, assim, essa fala do Morin, ela é bastante interessante porque ela traz a discussão sobre os limites da ciência e obviamente, ele traz isso com os limites da ciência como um campo de super especializações que acabam transformando o conhecimento em caixinhas, e ele é contra essa ideia, desde que ele escreveu 7 Saberes para uma educação necessária. Um documento importante, contratado pelo governo francês, que deveria ter virado política pública de educação na França, não virou, mas acabou sendo um documento lido e inspirador para todo educador no mundo todo. É um livro que, para mim, ele é muito caro, porque eu usei ele como base teórica para o meu segundo livro, que era Escola de Líderes Sustentáveis. E o Morin, ele tem o que me interessa muito no Morin, além da perspicácia
e da abrangência do pensamento dele, é que o Morin é um poeta, sobretudo, né? O Morin consegue falar sobre esses assuntos, que são complexos, de um jeito que as pessoas gostam de ouvir. Então, o Morin, ele tem uma linguagem... Com encantamento, com doçura, né? Com poesia. Né? Exatamente. Então, acho que o Morin, por isso que ele é uma voz necessária, né? Então, no meio dessa grande confusão que a gente está vivendo, ele já deu 5 entrevistas, e as pessoas tendem a querer ouvir o que pensa este sujeito, que já está indo para os 100 anos, e ainda tem uma super vitalidade, e tem uma cabeça curiosa, né, de o tempo todo estar pensando. Na primeira entrevista que ele deu, ele falou assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro crises. Ele falou que a crise, normalmente depois dela, ela provoca mudanças importantes que fazem a gente ser melhor, como indivíduo, como pensador, como profissional, né, como pai, né, como mãe, como amigo, né? Então ele usa muito. E uma coisa interessante que ele diz, que acho que é o recado mais insuspeito, né, para um intelectual, que ele diz assim: no fundo, a gente pensa a vida para tentar compreendê-la. E quando a gente compreende, a gente descobre que o mais importante são algumas coisas: paz, amor, solidariedade, convivência com amigo, né? Uma vida agradável, ao ar livre, em contato com a natureza. Isso é que me encanta no Morin. Um sujeito com uma capacidade de pensar tão complexa e que, ao mesmo tempo, diz coisas tão essenciais para a nossa vida, né? Conselhos que fazem toda a diferença, como eu disse no começo da minha primeira questão, né? O que veio com a doença, o que veio com a pandemia, uma valorização dessas questões essenciais que já foram discutidas lá pelos pré-aristotélicos, pelos gregos, lá atrás, né? Que é um pouco o que dá sentido à vida, né? Essa é uma questão... A gente nasce, a gente morre. São 2 fatos biológicos. Mas entre um ponto e outro, né, a gente vive. Né? A gente vive, se relaciona, trabalha, conhece pessoas, sofre desilusões, né? Tem alegrias. Então, o que justifica essa vida? Este intervalo entre o ponto em que nascemos e o ponto em que morremos. É uma discussão filosófica que, para muitas pessoas, não todas, é verdade, mas para aquelas que já estavam num processo de autoconhecimento e reflexão, a pandemia fez bem. Ela fortaleceu. Por quê? Porque na pandemia a gente foi obrigado, forçado a conviver com a gente mesmo. Muitos nessa convivência passaram a não gostar da companhia. Isso é um fato. Muitos amigos que eu conheço, pessoas que eu mentoro, precisaram de uma ajuda, né? E ok também, nenhum problema, né? Às vezes, quando a gente se depara com o que a gente é, com o que a gente pensa, com o que a gente sonha, com o que a gente deixou de fazer, vem uma certa dor. E algumas pessoas saberão lidar melhor com essa dor. Outras talvez precisem de ajuda. Mas eu acho que, no fundo, mexer com isso já trouxe de volta uma discussão importante sobre o que é essencial e o que é superficial, né? Acho que a gente vai cultivar o que é melhor daqui por diante. Sem dúvida, amigo, sem dúvida. Um dos nossos participantes aqui, eu agora não lembro quem foi, mas fez um comentário há pouco que a gente está vendo muita vulnerabilidade, né? Falando muito de vulnerabilidade. É bom para a gente lembrar que nós somos mortais, né? Nós somos finitos, mas o legado não. O legado é eterno. Sim. E você tem falado bastante de legado, né, Ricardo? O legado que enfim, nós somos jovens ainda, de 55 anos. Eu vou fazer 55 essa semana, você no final do mês faz 56, enfim, somos contemporâneos. Mas a gente tem muito para fazer ainda, mas é uma hora na vida, né, da maturidade que você começa a pensar nisso, né? Trabalhar só pelo sucesso
só pelo ego, só para ganhar dinheiro, só. Isso tudo é importante, é a vida prática, mas, mas para que eu estou aqui? O que eu pude deixar? Né? Como que eu posso. O mundo está precisando de braços, mentes e corações. Né? Está precisando Sim. trabalhar junto para a gente salvar esse planeta aqui. Né? A coisa é muito séria, né? Não é brincadeira, não é papinho. Ó, só para ter uma ideia aqui, eu abri essa nossa live, né? Abri, na verdade, o post, né, de divulgação dessa live com um artigo, né, citando um artigo recente do Bill Gates, que nunca foi ambientalista, nunca foi abraçador de árvore, pelo menos até onde eu sei, nunca foi hippie, né? Nunca foi fumador de maconha, não. Talvez tenha sido até, né? Antes de montar a Microsoft, tenha fumado uma maconhinha. Mas, enfim, ele escreveu em seu blog um artigo com o seguinte título. O título é esse. Você imagina o que vem no artigo depois. A Covid-19 é terrível, mas as mudanças climáticas poderão ser bem piores. Então, o Bill Gates está falando isso. A BlackRock, a maior gestora de fundos, quando compele os seus clientes a olharem mais para índices ESG, né, de avaliação de papéis, né, que avaliam a postura da empresa com relação ao meio ambiente, com relação ao aspectos sociais, com relação à governança, né? O Larry Fink, né, o CEO da BlackRock, também está falando isso. Ou seja, não é um assunto só de ambientalistas, mas um assunto extra urgente. Você mesmo falou, e você é testemunha, né, do quanto tempo você já vem lutando pela questão da sustentabilidade e o quanto foi difícil, por mais que as pessoas disseram, legal, tem a ver, é legal o que você está falando, mas viram e vão cuidar da vida. E continuam fazendo tudo do mesmo jeito que sempre fizeram. E a gente já não pode mais fazer as coisas do mesmo jeito que a gente sempre fez. Exemplo, a gente não pode mais ficar jogando carbono na atmosfera. A gente tem que começar a usar e usar cada vez mais, né? E as empresas, por exemplo, uma notícia boa dessa semana, Magazine Luiza, que tem cerca de 1.000 lojas, assinou um contrato aí que ela vai, 240 das suas 1.000 lojas vão passar a ser totalmente supridas de energia por energia solar fotovoltaica. Então, isso é walk the talk. Isso é fazer realmente algo pela transformação. Então, é essa pergunta, essa reflexão que eu gostaria de te pedir para a gente fazer esse fechamento aqui de Bora Almoçar. A gente não tem mais tanto tempo, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles foram traçados para 2030. Considerando que a gente está indo para o final do ano aqui, a gente tem mais 9 anos. Enfim, a gente tem que trabalhar muito e rápido, e com paixão, com dedicação, com aquela dedicação que você dedica à causa e que os ativistas dedicam à causa, né? Como é que a gente pode realmente... como é que você está sentindo? Você já me disse que você é um eterno otimista, mas as empresas precisam ser rápidas, né? O meio político precisa ser rápido. A gente precisa contar com líderes, né, também no meio político, né, que nos apoiem nessas transformações que são necessárias. E coisa que a gente não pode contar em alguns países, como Estados Unidos e Brasil, nesse momento. Ou seja, como é que você está vendo isso tudo e o que você acha que a gente pode fazer, cada um de nós? Olha, eu acho que assim, eu tenho acompanhado essa discussão das questões das mudanças climáticas há muito tempo, desde que ela entrou na pauta em 2007. Né? 2007 já teve um alerta dos cientistas muito duro, 2014 a renovação desse alerta, em 2014 os cientistas foram ainda mais duros. Disseram, ou a gente reduz, ou vamos chegar rapidamente a um ponto que não tem volta. E a gente não só não reduziu, como a gente aumentou as emissões depois da crise econômica. Então, 2008 reduziu por conta da crise. De 2009, 2010 até agora, até o ano passado, a gente vinha aumentando as emissões. Então, a questão é matemática. No final do ano passado, em novembro, 11 mil cientistas da ONU definiram um novo status para essa discussão. Saímos da questão das mudanças climáticas e entramos na emergência climática. Eu estou com Bill Gates. Aliás, eu tenho dito isso já há algum tempo.
Eu tenho lido Bill Gates também, então tenho dito já há algum tempo que isto que estamos vivendo neste momento com a pandemia é uma espécie de estágio da humanidade para as mudanças climáticas. Vem coisa dura por aí, né? Por quê? Porque aumentar a temperatura em lugares onde já são quentes vai fazer uma alteração de regulação da temperatura global que vai ser muito complicada. Você imagina se no pior cenário a gente desertificar a Amazônia daqui a 200 anos, 300, 400. A Amazônia, ela não é pulmão do mundo, ela é o condicionador de ar do mundo, não só do Brasil. Ela condiciona o ar, ela regula o ar. Então você imagina, se a gente tem chuva e tem solo fértil aqui em São Paulo, se deve à regulação feita pela Amazônia. A floresta no chão não é interessante para a gente como existência humana, entendeu? Começa por aí. Então, a discussão neste momento, para mim, ela lembra muito o que o Al Gore disse uma certa vez. Ela não é nem técnica nem política, ela é moral. Qual escolha que nós queremos fazer para as próximas gerações? É um mundo devastado em recursos naturais e com o clima alterado, ou a gente ainda consegue, usando tecnologia, reverter? Eu estou entre os que acreditam que dá para reverter, mas para isso precisaria de um conjunto de ações que nem todo líder político está afim de tomar no mundo hoje. Então, por exemplo, qualquer mudança na regra do jogo internacional, se não entrar na discussão China e Estados Unidos, responsáveis por 51%, 52% das emissões, não adianta. A gente fica aqui, é que nem enxugar gelo, a gente enxuga e derrete, porque não adianta. Quem realmente está impactando está fazendo menos do que deveria. Agora, independentemente disso, se a gente está falando de uma discussão moral, é algo que eu, você, quem está nos ouvindo, qualquer criança pode fazer. Mudar o estilo de vida, mudar o estilo de consumo, praticar consumo consciente, escolher melhor aquilo que consome, consumir coisas melhores, consumir produtos que não vêm de origem, que não são movidos por energia lá na base, energia fóssil, ou reduzir proteína animal, também é importante. Hoje tem uma discussão importante no mundo de agricultura biomolecular. Já tem experiências de você comer uma carne com gosto de carne, textura de carne e vinda de biomassa. O mundo tem tecnologia para fazer a diferença. Tem. É preciso fazer escolhas certas. E as escolhas dependem de cada indivíduo. A ONU tem dito, e eu concordo muito com a ONU nesse posicionamento, tem um protagonismo hoje no mundo, e no Brasil também, mas no mundo, do que eles chamam de poderes subnacionais. O que é um poder subnacional? Uma cidade, um estado, podem fazer grandes transformações para a sustentabilidade. Não precisa esperar o presidente da República, não. Até porque hoje, se a gente for esperar uma decisão do presidente da República, não vai ser pró-meio ambiente. Né? A gente já sabe o que ele pensa há 30 anos. E estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está sendo constrangido a mudar, porque senão o capital vai embora daqui. A gente está sendo constrangido. A gente está levando tapa na cara todos os dias internacionalmente. Então, eu não tenho grandes expectativas quando fala em Trump, quando fala em Putin, quando fala em Bolsonaro. Tem alguns líderes mundiais que não têm essa preocupação. Eles vivem hoje como se fosse hoje. Não existe amanhã. E, na verdade, alguns defendem interesses comerciais do seu país, outros defendem ideias ou convicções baseadas em crenças limitantes, ou mesmo em psicopatia, em assuntos mal resolvidos na infância. Eu acho que a questão aqui me parece, nós, cidadãos, podemos fazer algo, né, no âmbito individual. Cidades têm feito trabalhos muito bonitos, eu tenho acompanhado cidades fazendo trabalhos incríveis, que não aparecem no jornal, não está toda hora na TV, mas eu vejo que estão fazendo trabalhos transformadores do ponto de vista social
e ambiental. Então, eu acho que a bola também, de algum modo, está com a gente. Eu acho que a gente tem que tomar para si a responsabilidade de fazer aquilo que é proporcional ao tamanho dos nossos privilégios. É um privilégio hoje a gente se alimentar 4, 5 vezes por dia. É um privilégio. Não são todos os nossos irmãos planetários que se alimentam 4, 5 vezes por dia. Não são todos os irmãos planetários que têm acesso à água potável para beber. E já está acontecendo no mundo o que se previa, que é o êxodo, né, dos refugiados ambientais. As pessoas que já não estão mais podendo viver nas suas cidades, estados e países, porque falta um mínimo ali. Falta água para beber, falta solo para plantar, né? Falta uma mínima condição decente de higiene, de saneamento. Agora, por que eu sou otimista? No meio dessa confusão toda, voltou à tona a discussão sobre o nosso saneamento, né? Como é que pode um país que é a 8ª, 9ª, 10ª, varia aí, economia do mundo, está entre os piores do ponto de vista de indicador de saneamento no mundo. Mais da metade da população brasileira não tem acesso a esgoto, né? A água tratada, né? Como é que a gente pode... Pensa, se eu pensar como um sujeito individualista, né? Como aqueles muitos sujeitos que a gente tem visto agora também nos telejornais e nas redes, né? Maltratando outros que não têm a sua mesma formação, não têm a mesma cor de pele, não têm a mesma educação, mas maltratando. Se eu pensar como esse sujeito individualista, tanto faz. Agora, se eu pensar com a cabeça do Morin, somos todos irmãos planetários, na mesma nau, e o cuidado que eu tenho que ter com o planeta é o mesmo que você tem que ter, que a minha filha tem que ter, que o meu neto tem que ter. Ele tem que ser educado para isso, né? Por quê? Porque a gente não vive mais como viveu em tempos áureos, especialmente no Brasil, a cultura da abundância. A gente no Brasil, eu tenho essa teoria, a gente é reativo às questões ambientais, de preservação, de economia, de não desperdício de recursos, porque a gente foi criado numa cultura de abundância, em que se desperdiçar tudo bem. Tem muita água, tem muita terra, tem muita comida, tem muito tudo. Você vai num shopping center, agora não mais, né? A gente já está alguns meses sem ir a centros comerciais, mas eu tenho esse cuidado, às vezes vou numa praça de alimentação com meu neto e vejo lá, mamãe vai numa fast food, tem 3 filhos, um de 11, um de 9, um de 6, e ela compra o combo maior para os 3. Aí, quando termina de comer, você vê aquela sujeira em cima, que alguns nem levam o lixo ao lixo. Ainda tem muito disso. Quando a pessoa olha e vê que tem alguém que fará isso por ele, ela não faz. Aí vem aquela senhora que carrega as coisas para jogar no lixo, e ela joga uma quantidade de comida que daria para 2 pessoas. Portanto, a lógica poderia ter sido da mamãe, se ela quisesse educar. Eu compro um combo e divido entre os meus filhos. Mas não tem essa cultura. A nossa cultura é do desperdício. Eu compro mesmo, eu gasto mesmo e tudo bem, vai para o lixo. Mas ali está indo, né, proteína animal, está indo vegetal, está indo um monte de coisa embora, que alimentam indústrias inteiras, trabalhos inteiros de pessoas. Eu acho que a gente aprenderia muito, e eu prego isso, se a gente tivesse passado por uma experiência de escassez. Como, por exemplo, os japoneses. 2 guerras nas costas. Na Segunda Guerra, exato. Japão, 2 guerras nas costas. Saíram arrebentados das 2 guerras. É um país que, do ponto de vista de recurso natural, não dá uma unha do Brasil. Né? É um país de pedras, de pedregulhos. Eles conseguiram fazer 2 revoluções importantes. A segunda, tecnológica.
E sabe por que faz a revolução tecnológica? Porque tem que aprender a viver melhor com menos. Porque não tem o recurso. A gente não. A gente se acomoda. Tem uma expressão japonesa chamada motainai, que é uma expressão conhecida, que aqui no Brasil algumas famílias antigas praticavam. Eu lembro bem em casa ter levado alguns beliscões, porque era uma época que se beliscava crianças, por ter colocado no prato uma quantidade maior do que a que eu consegui comer. O motainai é isso. Sobrou uma ervilha, vai comer aquela ervilha. Não vai sobrar. Da próxima vez, ao invés de 5, pega 4. Mas agora vai comer. Que a ervilha não irá para o lixo. Então, motainai tem uma expressão de origem moral. O que é origem moral? Meu amigo, essa ervilha que você está jogando fora agora, teve tempos aqui no Japão, teu bisavô não tinha para comer numa semana. Né? Então, eu acho que dá para fazer, dá para mudar, dá para se reeducar. Continuo sonhando com um projeto de nação orientado por princípios de sustentabilidade, mas continuo também sonhando com um país que tenha saneamento para todo mundo, escola pública de qualidade para todo brasileiro e saúde de qualidade para todo brasileiro. É uma questão de dignidade humana. Então, se a gente pensar no outro como nosso irmão, que nesse momento tem menos acesso a esses recursos do que nós, se eu quiser realmente ser alguém solidário no século XXI, eu preciso desejar que ninguém mais tenha esse problema. Ninguém. A meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU trazem lá no slogan uma expressão que para mim é ótima. Ninguém pode ficar para trás. Toda vida humana é importante aqui e em qualquer lugar do planeta. A minha vida não vale mais do que aquela criança africana que hoje não consegue ter a quantidade de proteína animal que o meu neto tem. Né? Ou aquela criança africana que recebe o antibiótico de 8ª, 9ª geração, doação de um laboratório que já não vende mais esta porcaria e manda para o africano por entender que tudo bem, para eles é melhor do que nada. Enquanto existir a mentalidade, para eles é melhor do que nada, a gente não vai avançar como civilização. Perfeito, Ricardo. Nossa, essa explanação do Ricardo, gente, está gravada aqui. Está gravada aqui e vai ficar no IGTV do meu Instagram, do Instagram Álvaro Nau. Ouçam, eu vou ouvir de novo, eu vou assistir de novo. Assistam também, porque isso aqui é uma declaração dos direitos humanos, cara. Esse fechamento do Ricardo foi de ouro. Espero que todos tenham ouvido, que todos se mobilizem. A gente está falando de aprendizado, né? Estamos num momento de reaprendizagem, né? De lifelong learning. Então vamos aprender que a gente tem que viver com menos, de que a gente tem que pensar no dia de amanhã sim, que a gente não pode ser esbanjador, que a gente não pode ser inconsequente. Está em tempo de aprender, mas logo, rápido. Como dizia outro mestre aí, Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Sejamos todos, gente. É isso, o trabalho é coletivo, é cada um cuidando do lixo da sua casa, ou do uso do carro, ou, enfim, do não comprar sanduíche que vai sobrar, que vai ser esbanjado e jogado no lixo, como o Ricardo deu como exemplo agora há pouco. Enfim, cada um de nós fazendo a sua parte, a gente tem que mudar esse mundo. Se é que a gente quer continuar vivendo com um mundo abundante, com essa natureza pródiga aí que a gente sempre teve, né? Não vamos esperar o Brasil entrar na escassez, não, né? Vamos manter essa abundância nossa, aprendendo a viver de forma mais consciente, mais responsável. Não é isso? É isso aí. Ricardo, muito obrigado, amigo. Que aula, Querido, que aula que nós tivemos aqui nesse começo de tarde.
Eu vou desligar já, porque senão você não almoça antes da sua reunião. Agora eu vou usar um slogan teu aí. Bora almoçar agora. Agora bora almoçar de verdade.